Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia do 13º sábado do tempo comum e a primeira leitura encerra, por assim dizer, a história de Isaac. Isaac está na sua velhice, perto da sua morte. Então é hora de derramar a bênção sobre seus filhos, ou melhor, sobre o primogênito. Escutemos a história e meditemos o que essa história, às vezes tão aparentemente boba, tem a dizer para cada um de nós. Quando Isaac ficou velho, seus olhos enfraqueceram e já não podiam ver. Chamou então o filho mais velho, Esaú, e lhe disse: Meu filho. Este respondeu: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Como vês, já estou velho e não sei qual será o dia da minha morte. Toma as tuas armas, as flechas e o arco, e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um assado saboroso. Como sabes que eu gosto, e traze-o para que o coma, e assim te dará bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo à procura da caça para o pai. O que temos aqui a entender desta primeira parte? Rebeca é a esposa de Isaque. Teve os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Recordemos, Jacó nasceu segurando justamente o calcanhar de Esaú. Mas o primogênito era justamente Esaú. Ele deveria de receber a bênção de seu pai. Para nós pode parecer uma coisa tola, mas quem recebia a bênção era o primogênito. E sendo o primogênito, ele recebia toda a herança, segundo os tratados antigos. Não somente a bênção, toda a herança, seja a espiritual que a material. E assim, antes de dar a bênção, Isaac, já estando cego, o que pede é que seu filho casse e lhe alimente com aquela caça da forma que o pai gostava de comer. Rebeca escutou tudo. E continuemos a história. Rebeca tomou então as melhores roupas que o filho mais velho tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com pele de cabrito. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este levou-os ao pai, dizendo: Meu pai. Estou ouvindo, respondeu Isaque. Quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come da minha caça, para me abençoares. Isaque replicou-lhe: Como conseguiste achar assim depressa, meu filho? Ele respondeu: É o Senhor teu Deus que fez que isso acontecesse. Isaque disse a Jacó: Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú.
Jacó chegou-se a seu pai Isaque, que o apapou, e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas como as do seu filho Esaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda: Tu és de fato meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Meu filho, serve-me da tua caça para eu comer e te abençoar. Jacó serviu e ele comeu. Trouxe-lhe depois vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaque: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das suas roupas, abençoou-o, dizendo: Este é o cheiro do meu filho. É como o aroma de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, a abundância de trigo e do vinho. Que os povos te sirvam e se prostrem as nações em tua presença. Sê o Senhor de teus irmãos, e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e quem te abençoar seja bendito. Vemos a bênção de Isaque sobre seu filho Jacó. Aos nossos olhos poderia parecer, mas espera, como pode um mentiroso, um enganador, que de fato, em certos aspectos, Jacó o fez, receber uma bênção de Deus e dar assim uma continuidade a uma posteridade legítima na bênção do Senhor, porque Jacó vai se tornar Israel? Nós devemos de retornar à história de Jacó e Esaú. Quando Esaú sentiu fome, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. E aqui está a questão. Deus, então, rejeitou Esaú? Não. Esaú rejeitou Deus. Por quê? Porque Esaú é materialista, é pouco espiritual. Não se preocupa com a espiritualidade, não se preocupa com Deus. Pensa, sou forte, sou caçador, sou o patrão de tudo, sou o dono de tudo. E diz, como se dissesse ao seu irmão Jacó: Te deixo em herança o que não vejo. O que me importa a eternidade? O que me importa a posteridade? Me importo agora. Eu tenho fome. Me dá um prato de lentilha. Fica com a herança, com a posteridade para você. Fica com o céu para você. Eu não quero. Eu quero saciar o meu estômago. Eu quero saciar a minha vontade. E aqui já entra o questionamento. Somos nós como Esaú? Esaú vemos a questão da pele. Para colocar uma pele de cabrito e sentir que era a pele de seu filho Esaú, quer dizer que era uma pessoa, entre aspas, bruta, porque aquilo que transparece para nós as Escrituras não é a questão somente da pele, mas a questão do ser de Esaú. Vemos que era uma pessoa bruta, pouco se importava, enquanto Jacó, apesar de ter aparentemente aqui usurpado a primogenitura, Jacó comprou a primogenitura, porque ele se interessou por aquilo que o seu irmão não se interessava, aquilo que o seu irmão não via. De um certo modo, Israel, Jacó, que depois vai se chamar Israel, já via ao longe, queria receber a posteridade, a herança do céu, as graças de Deus, queria ter Deus, enquanto seu irmão queria somente as coisas materiais e terrenas. Então vemos que Esaú não era interessado ao reino, portador da promessa, da herança. Não queria seguir a vontade de Deus. Não era um homem espiritual. Se importava consigo mesmo. Se importava com aqui e agora. Pouco importava esta promessa e herança que ele não via, que ele não tinha ideia de quando ia acontecer. Então, Deus permitiu que a bênção recaísse sobre Jacó, porque Esaú não quis a Deus. Não porque Deus não quis Esaú, mas Esaú não quis a Deus. Não quis as promessas de Deus. Não quis a vontade de Deus. Não quis a herança que Deus prometeu. Mas Jacó quis. Jacó queria aquilo que Deus reservou. Aquilo que Deus prometeu.
Aquilo que Deus queria, Jacó o quis. E assim podemos ver também e compreender melhor quando Jesus fala nas parábolas sobre o reino de Deus. O reino de Deus será tirado de vós e dado a um outro povo que o faça acontecer. Por quê? Porque simplesmente aquelas pessoas, como muitos ainda hoje, são como Esaú. Não querem, não se importam, não vivem para receber a herança eterna. Vivem para o aqui e agora. E eu e você, meu irmão, minha irmã, como temos vivido? Temos vivido como Esaú? Ah, não vejo o céu, não muda a minha vida, nada acontece de bom, Deus não realiza as obras, não vejo Deus. Ah, então eu vou desistir, vou viver como. É assim que vivemos, como Esaú? As consequências serão grandes, não porque Deus quer, porque nós não o queremos. Passemos pelo Salmo 135, que diz no refrão: Louvai o Senhor porque é bom. E segue: Louvai o Senhor porque é bom, cantai ao seu nome suave. Escolheu para si a Jacó, preferiu Israel por herança. É o que meditamos ao longo desse texto. Ele escolheu para si a Jacó porque Jacó o queria. Quis Israel por herança porque Israel, Jacó, era e queria a herança de Deus. Por fim, o Evangelho de São Mateus, continuamos e nos diz: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Jesus está nos dizendo aqui? Devemos de também olhar a partir da leitura a questão do novo e do velho, do querer ou não o reino de Deus. Primeira coisa, recordemos o que já vimos em algum momento. Os jejuns que falam aqui os discípulos de João, alguns dias atrás eram os fariseus, hoje os discípulos de João. Estão questionando a Jesus, os discípulos dele, é que eles faziam mais do que o jejum que era pedido na lei. Praticavam o jejum mais de uma vez por semana. Quer dizer então que os discípulos de Jesus não faziam jejum? Provavelmente faziam. O que eles estão exigindo aqui é o que eles fazem a mais na espera do Messias. E Jesus responde, e a resposta de Jesus é taxativa e eles não compreendem aquilo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele é o esposo, que o jejum que eles faziam na expectativa, na espera do Messias, deveria de ser parado agora, porque o Messias estava entre eles, porém eles não estavam reconhecendo. Por isso, seus discípulos não faziam jejum, porque ele era o esposo que concedia a alegria da sua presença e a festa da sua presença no meio deles. Ainda devemos de ver que Jesus continua colocando alguns exemplos. Primeira coisa, que quando ele faltar, aí sim os discípulos jejuarão. Por quê? Porque ele estará ausente. O jejum é esse jejum que fazemos na espera de que ele venha, porque ele é o nosso alimento. Não que não nos alimentamos dele na sua palavra e na Eucaristia, sim, ali está, mas neste jejum do retorno do Cristo na sua segunda vinda gloriosa, como presença, onde nós o veremos outra vez, o veremos não mais sob o aspecto do pão e do vinho, mas ele como ele é.
Então, este jejum, mas Jesus depois fala, ninguém coloca remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. O que ele está querendo dizer aqui? Que é necessário que nos renovemos, que nos preparemos para receber aquilo que ele quer nos oferecer. E aqui Jesus está a indicar também que não tem conciliação, é inconciliável o evangelho com as velhas estruturas, não só daquilo que viviam aqueles que Jesus está debatendo, mas também nas nossas vidas. Jesus está querendo dizer isso. É impossível que seja derramado sobre nós o vinho novo do evangelho se nós permanecemos com a vida velha que levávamos até conhecer Jesus. É impossível. Por quê? Porque vai se perder o evangelho na nossa vida. Chegará uma hora que nós não suportaremos e como um odre velho que recebe vinho novo, vamos estourar. E recordemos, alguns odres eram feitos justamente também da cabra. Então, temos mudado a estrutura, não só aqui no Evangelho, a estrutura religiosa, mas temos mudado as velhas estruturas da nossa vida, conforme Jesus nos ensina, para vivermos plenamente o Evangelho, acolhermos o vinho novo do Evangelho. Ou temos continuado, mantido o ritmo da vida velha, ou ainda abandonando o caminho que vivíamos de uma vida nova em Cristo, caminhamos a uma vida de pecado e achamos que tudo está bem? Não está, irmão e irmã. Será como remendo novo em roupas velhas? Vai se rasgar? Vai ficar pior? Não vai dar certo? Ou ainda, como vinho, vai se perder? Não produziremos o bom vinho com a nossa vida por havermos carregado em nós como um odre o Evangelho e tornado este Evangelho vida em nós. E o que temos vivido, irmão e irmã? Qual tem sido a nossa opção? Que possamos nos questionar verdadeiramente e ver se estamos renovando a nossa vida para receber o Evangelho, preparando-nos com os sacramentos, com a vida de penitência, de oração, de jejum, para que assim possamos realmente acolher a Jesus, a sua palavra e vivermos como filhos de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais nos abandonar nas mãos do Espírito Santo, para que pela sua luz possamos deixar toda a vida, toda a estrutura antiga de nossas vidas para trás, para vivermos tudo aquilo que Jesus nos propõe, nos unindo cada vez mais a Ele, no seu amor, na sua graça, possamos nos santificar para um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.